Saudações tricolores! Bem-vindos a mais uma resenha aqui no Tricolor de Radinho, aquele canal para você ouvir de boa, talvez na cama, relaxando antes de dormir, e claro, para ficar por dentro das últimas do Fluminense, tudo rapidinho em uns 5 minutos. E hoje, olha, o noticiário tá fervendo. Temos John Kennedy de volta aos treinos, John Arias naquela incerteza se vai ou fica, e ainda tem jogo importante contra o Cruzeiro no Brasileirão. Vamos mergulhar nisso, usando o que saiu no GE, vídeo de análise tricolor, para entender o impacto disso tudo, né? Mas ó, antes de começar, aquele pedido clássico. Se inscreve aí no canal, já deixa o like e ativa o sininho para fortalecer e não perder os próximos. Bora lá? Bora! É isso mesmo. É um momento bem delicado para o Fluminense, né? Mistura a empolgação de ter o Kennedy de volta com essa tensão toda sobre o Arias. A gente vai tentar conectar os pontos aqui, ver o que as notícias dizem sobre tática, sobre grana, sobre tudo isso. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. John Kennedy. Ele voltou, desembarcou no Rio, falou com a imprensa, prometeu o gol, o título, disse que está mais maduro, focado. Viu umas imagens, ele parece bem fisicamente, né? Dizem que está fininho. Até falou do Renato Gaúcho, que queria trabalhar com ele. Parece animador, não? Olha, animador por um lado, mas tem um contexto aí, né? Que as fontes também não deixam de pontuar. É a segunda vez que ele volta de empréstimo e é reintegrado. Lembra da Ferroviária em 2023? Essa história com o Renato Gaúcho é interessante. Muita gente especula que essa habilidade que dizem que o Renato tem para lidar com os jogadores, digamos, mais complexos, pesou na decisão. É uma aposta. Os números dele lá no Pachuca não foram ruins, não. Teve uma participação em gol quase a cada 2 jogos, isso é bom. Mas aí vem a questão financeira, né? O Fluminense teve que compensar o Pachuca para ele voltar agora, antes do fim do empréstimo. E taticamente, ele pega a 9 de cara? Acho que não, né? A estreia, pelo que estão falando, deve ficar mais para frente, talvez só contra o Flamengo mesmo. Entendi. Tem todo esse histórico. Enquanto isso, a novela John Arias. Essa sim tá tirando o sono de muito tricolor. Vai, não vai, ele é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. Tá treinando normal, mas se a venda para o Wolverhampton sair antes do jogo, capaz dele nem ser relacionado. Já pensou? Tem torcedor falando em ir ao Maracanã meio que para se despedir, mas uma matéria do GE até jogou um balde de água fria, falando que ele pode sair direto, sem esse adeus em campo. Que diferente do Vojvoda lá no Fortaleza, né? Que teve aquela despedida toda. E a gente está falando do cara com mais participação em gol no time. A saída dele seria um baque gigantesco. Os pontos, a negociação tá rolando, o Fluminense recusou a primeira oferta, tá esperando uma proposta melhor dos ingleses e o Wolverhampton parece com pressa. Querem ele logo para a pré-temporada, se não chegar a tempo, ele joga. Tem contrato, tá treinando, simples assim. Mas a importância dele pro time é inegável. Por isso o Fluminense está tentando esticar a corda, buscar o máximo valor possível. Não é só perda técnica. E tem outro lado que as fontes mencionam, o salário dele. Dizem que é o maior do elenco, perto de uns 2 milhões por mês. Então, a saída dele também aliviaria bastante a folha salarial, o que, claro, pesa na decisão e na busca por reposição. É muito dinheiro, faz sentido quererem negociar bem. Mas, e se ele sair? Quem poderia ver? Já tem o Soteldo lá, né? Mas as análises que eu vi dizem que ele é diferente. Mais do drible curto, menos da construção do Arias. A reação online foi meio, sei lá, de decepção. Dá até tristeza ver gente comentando. Falam também num Marino Inestrosa, um colombiano jovem do Atlético Nacional. Rolou até um boato de troca, envolvendo o Serna mais uma grana. E outros nomes que sempre voltam. Claudinho, que está no Catar, o Flu já quis antes, e o Malcom, o ex-Corinthians, que está no Al Hilal. Números ótimos lá, mas talvez querendo voltar. Já estão até sonhando com o ataque Soteldo, Kennedy e Inestrosa. Pois é, aí entra a questão da viabilidade, né? O Rinestrosa é promissor, dizem, mas os números dele como profissional ainda não são, assim, espetaculares. E parece que não é barato. Claudinho e Malcom, bom, estão há anos fora do Brasil. Isso sempre gera aquela dúvida.
como está o nível e a adaptação? Sem falar no custo, que deve ser altíssimo. O Malcom, especificamente, tem uma umidade parecida com a do Arias. Se não der certo, o prejuízo financeiro pode ser grande. É um risco. O Fluminense vai precisar ter muita, mas muita sabedoria, como dizem, para negociar. Porque o mercado todo sabe que o Flu pode precisar de alguém e que pode ter o dinheiro da venda do Arias na mão. Isso inflaciona tudo. Com certeza. Jogo de xadrez total. E no meio dessa loucura toda, tem jogo. E não é qualquer jogo. Fluminense contra o Cruzeiro, que tá lá em cima, vice-líder. Pelo menos uma boa notícia. Samuel Xavier e Cano treinaram, devem jogar. A grande dúvida que as análises levantam agora é tática. O Renato mantém aquele 3-5-2 que funcionou bem no Mundial ou volta para o 4-3-3 mais tradicional? Essa decisão é chave. O 3-5-2 deu mais segurança, mais solidez lá no Mundial contra times fortes. Para essa sequência agora, que é bem pesada, Cruzeiro, depois Flamengo, Palmeiras, manter essa formação faz sentido para muitos analistas. Dá uma consistência defensiva maior. Agora, o 4-3-3 poderia ser uma opção talvez contra times que venham mais fechados para o Maracanã. E aí, provavelmente, o Soteldo entraria desde o início. A escolha do Renato Gaúcho agora contra o Cruzeiro vai dizer muito sobre como ele pretende encarar essa fase difícil do campeonato, né? Como ele vai montar o time com essas peças todas se mexendo. É isso. Então, resumindo a ópera, temos a esperança renovada com a volta do John Kennedy, essa tensão enorme sobre o futuro do João Arias, a tarefa complicadíssima de achar um substituto à altura se ele sair, e um jogo duríssimo contra o Cruzeiro já batendo na porta. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. E fica até uma reflexão, né? Pensando em tudo isso que as fontes trazem, a dificuldade de achar um substituto para o Arias agora, o custo que isso teria e com o Kennedy de volta. Será que a melhor saída a curto prazo não seria, na verdade, adaptar o sistema de jogo? Talvez tentar encaixar melhor o Kennedy e o Soteldo juntos, em vez de apostar todas as fichas numa contratação cara que pode demorar para chegar, para se adaptar? Fica essa dúvida de como o Fluminense vai mexer nesse tabuleiro. É esperar para ver.